eu sou a doutora Graziele Prado e hoje vamos falar sobre as diferenças entre os meios de resolver problemas com dívidas. Desde o cenário mundial da pandemia, agravado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que também afetou a economia global de muitas formas, grande parte da população passou a enfrentar dificuldades nas finanças pessoais e das suas empresas. Entretanto, não é necessário ficar desesperado. Há soluções jurídicas para solucionar problemas financeiros, nomeadamente as dívidas que acumulam-se e tornam-se impagáveis se a sua receita diminuiu ou mantém-se a mesma. E isso, obviamente, impossibilita o pagamento. Então, para isso, há 3 tipos de medidas a serem tomadas. A primeira delas é o que se chama de processo especial para acordo de pagamento. Isso é para pessoas singulares que, por um certo período da sua vida agora, atual, tiveram a sua renda reduzida e por isso não conseguem cumprir com as suas obrigações de pagamentos aos credores. Também aplica-se se você não teve a renda reduzida, mantém a mesma, mas por conta dos últimos acontecimentos que eu citei no início do vídeo, deixou de pagar os seus débitos naquela altura e agora tornaram-se montantes muito altos. E a sua renda atual, embora seja a mesma, não consegue garantir a sua subsistência e da sua família e pagar esses montantes que foram acumulados no período em que não se teve renda ou que a renda foi bastante reduzida. Então, nesse caso, vai haver um planeamento de pagamento que vai começar a acontecer dentro de um determinado período, não muito longo, para que então os credores saibam que vão receber certa quantia em certo tempo. Há todo um procedimento para isso acontecer, mas isso é resumidamente o que é e em qual situação é possível de aplicar. Agora, se a sua questão não é pessoal, mas sim com a sua empresa, ou seja, eu no meu contribuinte pessoal não tenho nenhum problema de dívida, mas a minha empresa, sim, acumulou dívidas, problemas e etc. Para esse caso, também aplica-se, em suma, a mesma coisa, mas com alguns outros requisitos legais um bocadinho diferentes, que nós podemos falar depois, bem mais detalhadamente em um próximo vídeo, se for necessário. Então, se o seu problema é pessoal ou empresarial na sua empresa, há formas de resolver. E, em último caso, essas são opções que eu sugiro e que nós fazemos para evitar o pedido de insolvência. Há muita gente que acha que a insolvência é a solução, mas atenção, porque resolve um problema, mas acaba por criar outros problemas também, e não tem que ser a primeira opção, mas sim a última delas. Isso porque a insolvência ela vai ser aplicada tanto para a empresa quanto para a pessoa singular, se você não tem a menor hipótese, chance, previsão de conseguir pagar os seus débitos. Então, são aquelas situações em que nem adianta planear um assunto, planear um pagamento daqui para que comece daqui a 6 meses ou etc, porque isso nunca vai acontecer. Ou seja, você tem uma renda que só é suficiente para sua subsistência, não tem perspectiva de aumentar, não tem perspectiva de adquirir bens de alguma maneira e nem tem. Ou se você tiver bens, os bens vão ser utilizados nesse caso para quitar os credores e nesse caso vai ser o administrador que vai fazer essa forma toda. Na insolvência, você fica, ou os bens vão pagar, ou então você declara que realmente está insolvente e depois disso os credores vão ser notificados e você vai ficar 3 anos com os seus rendimentos congelados. Só vai ter acesso à quantidade mínima necessária para garantir
a sua subsistência e da sua família, se você for o provedor nesse caso. E depois dos 3 anos, é como se, não é que, as dívidas ficam quitadas, independente se houve alguma forma de pagamento com os bens ou se nunca houve nada disso. E é uma situação também um bocado mais delicada. Todas essas soluções são feitas judicialmente, ou seja, no tribunal, mas são formas de resolver problemas das dívidas que tornaram-se impagáveis. Sempre a ideia das 2 primeiras opções é por ordem na casa para que a vida continue e a sua empresa possa voltar a crescer, a desenvolver, ou você, como pessoa, possa voltar a ter os seus rendimentos aí garantidos e cada vez com mais sucesso, porque nós trabalhamos mesmo de verdade, é para ter sucesso nessa vida. Se você está a enfrentar algum tipo de problema financeiro e acha que uma dessas soluções pode ser o seu caso e precisar entender melhor disso, deixa-nos saber. E até o próximo vídeo.